Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos resolver alguns exercícios de integrais triplas em caixas retangulares. No exercício 1, vamos calcular esta integral tripla sobre a região de integração que é a caixa retangular definida por essas desigualdades. Nós podemos escolher a ordem de integração. Existem 6 possibilidades. Vamos escolher uma ordem de integração que facilite o cálculo da integral. Como a variável z aparece apenas uma vez aqui na função do integrando, é conveniente começarmos a integrar em relação a z. Então, nós vamos integrar em relação a z primeiro, depois em relação a y e depois em relação a x. A integral dessa função em relação a z, x vezes y, é constante. Então, nós mantemos a constante e calculamos a integral dessa função em relação a z, que é 1 sobre y vezes o seno de yz. Podemos simplificar o y, obtemos esse resultado com o z variando de 0 até π sobre 6. Fazemos o z igual a π sobre 6, menos o valor da função quando z é 0, que vai zerar tudo. Então, agora nós vamos integrar em relação a y, com isso o x é constante, então nós mantemos a constante x e fazemos a integral desta função em relação a y, que é menos o 6 sobre π vezes o cosseno de π sobre 6y, o y variando de 0 até 1. Fazemos o valor da função quando y é igual a 1, tem o menos da fórmula vezes esse menos, vai ficar mais aqui. Quando y for 0, nós vamos ter aqui cosseno de 0. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 0 é 1. Podemos simplificar o 6 com o 2 aqui e colocamos o x em evidência. Agora, a integral dessa função em relação a x vai ser essa constante que multiplica x ao quadrado sobre 2. X variando de 0 até π. Quando x for igual a π, nós vamos ter π ao quadrado no numerador, que podemos simplificar com este π do denominador. Vai sobrar π no numerador. Quando x for igual a 0, vai zerar tudo. No exercício 2, vamos calcular esta integral tripla iterada, cuja ordem de integração já está definida. Vamos começar a integrar em relação a x. Com isso, y e z são constantes. Integral de x ao quadrado em relação a x, pela regra da potência, é x ao cubo sobre 3. A integral desta constante em relação a x vai ser a constante vezes o x variando de 0 até 1. Fazemos o x igual a 1, menos o valor da função quando o x é 0, que vai zerar. Aí, integramos em relação a y. Com isso, o z é constante. Integral de 1/3 em relação a y vai ser 1/3 vezes y. Aqui nós mantemos a constante z ao quadrado e fazemos integral de y ao quadrado em relação a y, é y ao cubo sobre 3. Y varia de 0 até 2. Fazemos o y igual a 2, menos o valor da função quando o y é 0, que vai zerar. Agora vamos integrar em relação a z. Vai ser 2/3 vezes o z, mantemos o 8/3. A integral de z ao quadrado em relação a z é z ao cubo sobre 3, que multiplicado por esse 3 vai ficar 9 aqui no denominador. Z variando de menos 1 até 1. Fazemos o valor da função quando z é igual a 1, menos o valor da função quando z é igual a menos 1. O resultado final vai ser 28 nonos. No exercício 3, vamos calcular esta integral tripla sobre a caixa retangular definida por essas desigualdades. Como a função do integrando pode ser separada como produto de 3 funções
uma que depende só da variável x, vezes a outra que depende só da variável y, vezes a outra que depende só da variável z, nós podemos separar essa integral tripla como produto de três integrais, uma em relação a x, vezes a outra integral em relação a y, vezes a outra integral em relação a z. Calculamos cada uma delas separadamente. A integral de x ao quadrado em relação a x pela regra da potência é x ao cubo sobre 3, x variando de 0 até 1, vezes integral de y dy é y ao quadrado sobre 2 pela regra da potência, y variando de 0 até 2. A integral de z ao quadrado em relação a z é z ao cubo sobre 3 pela regra da potência, z variando de 0 até 3. Calculamos cada uma delas separadamente e multiplicamos os resultados das três. O resultado final da integral vai ser 6. No exercício 4, nós também temos essa integral tripla sobre a caixa retangular definida por essas desigualdades. Como a função do integrando é o produto de uma função só da variável x pela função só da variável y, vezes uma função só da variável z, esta integral tripla pode ser escrita como produto de três integrais. É a integral de x ao cubo, dx, x variando de 1 até 2, vezes a integral de y dy de 0 até 1, vezes a integral de exponencial de z dz de 0 até o ln de 2. A integral de x ao cubo dx é x à quarta sobre 4 pela regra da potência, com x variando de 1 até 2. Integral de y dy é o y ao quadrado sobre 2, com y variando de 0 até 1. A integral da exponencial neperiana de z dz é a própria exponencial neperiana, z variando de 0 até o ln de 2. Calculamos cada uma das três separadamente e multiplicamos os três resultados. A resposta final é 15/8. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton. Um abraço e até a próxima.